Bom dia, povo de Deus. No livro de Lucas, capítulo 7, versículo 11 em diante, está escrito assim: O filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele, Jesus, à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. A multidão sempre acompanhava Jesus, aqueles que amavam ele. E também os fariseus, que só queriam criticar, mas não sei por que iam atrás, se eles não acreditavam. E quando chegou perto da porta da cidade, porque sempre naquele tempo as cidades eram sempre muradas, por isso que dizem porta da cidade. Eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Essa mulher já era viúva e ela perdeu o filho, que na velhice podia sustentá-la. As mulheres não podiam sair para trabalhar como nós hoje em dia, né? Então, ela ia ter que ser sustentada pela igreja. É por isso que falam que eles cuidavam das viúvas. Porque as mulheres não podiam sair para trabalhar. A igreja tinha que sustentar como elas, se não tivesse ninguém, não tivesse irmão, não tivesse filho, marido. Uma grande multidão. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão para com ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, o caixão. E os que levavam pararam e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se, começou a falar e entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou-se um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele essa fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Você vê que eles esperavam pelo Messias, eles esperaram a vida toda pelo Messias. E quando o Messias veio, o Filho de Deus veio, muitos não acreditaram. E muitos, mesmo vendo grandes milagres, eles diziam que era um profeta. Não era um profeta, era o Filho de Deus. Era o nosso Senhor, nosso Salvador. Infelizmente, muitos não acreditaram. Existe gente ainda esperando que o Senhor Jesus venha. Ainda tem gente esperando que ele venha. Ele vem, mas ele vem arrebatar a sua igreja e depois ele vai vir para julgar o povo. Depois de 7 anos de tribulação, de grande tribulação. Quem quiser um vídeo sobre isso, deixe nos comentários que eu faço. Ele vai vir, mas não que ele vai nascer um bebezinho, como muitos estão esperando. Isso já aconteceu. Ele já nasceu de Maria. Deus escolheu Maria para ser a mãe dele. E muitos falam de outras mulheres da Bíblia que foram guerreiros. Não tiro o mérito delas, foram guerreiras, mas eu não vejo ninguém quase falando de Maria. Eu não adoro Nossa Senhora, mas Maria, ela foi uma guerreira. Porque, veja bem, naquela época, uma menina da idade dela, ela aceitou ser a mãe do Nosso Senhor sem mesmo nunca ter conhecido o homem. Ela não quis nem saber o que os outros iam dizer, o que o povo ia dizer. Ela estava prometida para José. Como é que ia ser a vida dela, ela nem indagou. Ela só perguntou para o anjo como que ia ser. A única pergunta que ela fez, ela disse: Mas como será isso se eu não conheço o homem? E o anjo falou: Será o Espírito Santo vem e vai colocar sobre ti, no teu ventre. Ela disse: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a vossa palavra. Nem ficou indagando. Muitas vezes Deus manda fazer uma coisinha de nada e a gente já fica reclamando. Ai, mas não, mas isso, mas aquilo, botando um monte de desculpa. Olha o que Maria passou. E sabendo que aquele filho não ia ficar com ela até a velhice dela, até ela morrer. Que aquele filho ele veio com propósito. Ele nasceu para salvar a humanidade, para remir
a humanidade, a terra, das mãos de Satanás que Adão tinha entregado nas mãos do inimigo. E essa dívida era impagável. A única pessoa que podia pagar era a pessoa do Senhor Jesus, Deus encarnado. Todo o sangue do Filho de Deus. E vocês vejam como Maria aceitou de imediato o que Deus tinha para ela. Um propósito na vida dela. Quando José tentou fugir, viu que ela começou a crescer a barriga. Ele foi um homem de muito caráter. Para Maria não ser apedrejada, porque se uma jovem ficasse grávida na época, era apedrejada até a morte. Ele pensou, eu vou fugir, porque daí vão me culpar, vão dizer que eu a engravidei e fugi. Mas um anjo apareceu-lhe em sonho que Deus mandou e disse para ele, não temas. O que ela espera não é de homem algum, é o Filho de Deus. E ele acreditou. Graças a Deus por isso. Na hora da morte de Nosso Senhor, ele já estava quase para entregar o seu espírito. Estava no pé da cruz só Maria e João. As outras Marias ficaram ao longe olhando, porque não era permitido chegar ao pé da cruz. Os romanos não deixavam. E por que deixaram Maria, a mãe dele, e João? Que era um propósito de Deus. Quase na hora de Nosso Senhor entregar seu espírito, ele disse para João, eis aí a tua mãe. E olhou para ela e disse, mulher, eis aí o teu filho. E João entendeu. João era o discípulo que Jesus amava. Não é que ele não amava os outros, mas fala o discípulo que Jesus amava, porque era aquele que se achegava mais a Deus, que estava sempre com a cabeça no peito de Jesus. Ele amava demais Jesus. E era recíproco, Jesus amava ele também. E aí Jesus pediu para ele cuidar, aí ele entendeu. E desde aquela hora em diante, João recebeu Maria em sua casa. Ali dá para entender, a Bíblia não dá detalhes da morte de José, mas ali nesse versículo dá para entender que ela era viúva. Por isso que Jesus pediu para João receber em sua casa. E ele cuidou dela como se fosse mãe dele. Que bonito, né? Hoje em dia a gente não quer fazer nada por ninguém. Não que devemos receber alguém em nossa casa e cuidar por resto da vida. Porque hoje em dia é diferente. Saem para trabalhar, tem INSS, se aposenta quando não pode trabalhar. Mas às vezes a gente não quer sair para evangelizar. Tem preguiça. E eu não estou falando só para você, estou falando para mim também. Às vezes a gente tem preguiça de ir para a igreja. Olha, nós estamos muito crente em Nutella. Hoje era só Nutella. Eles saíam e andavam longe, quilômetros a pé, evangelizando. E nós não queremos ir de carro lá na casa da vizinha evangelizar. Temos que ser mais proativos, fazer mais para Deus, fazer mais pelo reino. A seara é grande e são poucos os ceifeiros. Deus conta com você, meu irmão. Conta com você e conta comigo. Nós não podemos recuar. Deus conta com nós. Ele não precisa de nós. Ele conta com nós. Ele nos dá a oportunidade de trabalhar para o reino. Amém? E aquela viúva, graças a Deus que ela encontrou com o Senhor Jesus no caminho. Porque o Senhor Jesus, ele livrou ela de ficar viúva e sem filho. Ele devolveu o filho a ela. Deve ter ficado muito grata a ele. Um milagre desses, né? Que lindo. Tá bom, meu irmão? Vamos ser mais gratos a Deus, vamos ter mais gratidão, ter um coração mais grato. E procurar trabalhar mais pelo reino. Pregue para sua família, aí na sua casa, no seu trabalho, no ônibus, no metrô. Onde você que tiver uma oportunidade, porque tem pessoa que você fala, a pessoa já te corta. Então, ela não quer. Mas quando você tem a oportunidade, fale do amor de Jesus. Não sei se você já ouviu a pastora Sandra
Ela se converteu por causa de uma menininha que pregava para ela. Falava: Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. E ela se converteu. Ela servia o outro lado, né? Mas hoje é uma pastora abençoada, para a glória de Deus. Amém? Um beijo no coração de cada um. Até o próximo vídeo.